Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital, uma atividade do GT Pensamento Marxista da CEP, né, Sociedade Brasileira de Economia Política, e nós estamos aqui lendo o livro 3, capítulo 6, mais especificamente o item 2, aumento do valor e desvalorização, liberalização e vinculação de capital. Bom, só para lembrar, esse capítulo 6 é o efeito da variação de preço, né? Que o Marx está mapeando aqui. Só para... Travou aqui meu computador, mas já vai voltar. É o efeito da variação de preço. Deu o nome aqui, o capítulo. Efeito das das matérias-primas, variações né? de preço. Isso. E aí agora a gente vai nesse item 2 aqui, o aumento do valor. Os fenômenos analisados neste capítulo pressupõem, para seu pleno desenvolvimento, o sistema de crédito e a concorrência no mercado mundial, que constituem a base e a atmosfera vital do modo de produção capitalista. Mas essas formas mais concretas da produção capitalista só podem ser expostas de modo abrangente depois de se ter compreendido a natureza geral do capital. Além disso, sua exposição se encontra fora do plano de nossa obra e pertence à sua eventual continuação. No entanto, aqui podemos tratar em geral dos fenômenos descritos no título deste item. Tais fenômenos se encontram conectados, em primeiro lugar, uns com os outros. Em segundo lugar, tanto com a taxa quanto com a massa de lucro. Eles também devem ser expostos brevemente, já pelo fato de produzirem a impressão de que não só a taxa, mas também a massa de lucro, que, de fato, é idêntica à massa do mais-valor, pode aumentar e diminuir independentemente dos movimentos do mais-valor, seja da massa, seja da taxa deste último. Devemos considerar como fenômenos distintos a liberação e a vinculação de capital, de um lado, e o aumento do valor e a desvalorização do outro. Pergunta-se, em primeiro lugar, 2 pontos. O que entendemos por liberação e vinculação de capital? Aumento do valor e desvalorização são evidentes. Eles não significam, senão, que o capital existente, em consequência de quaisquer circunstâncias econômicas gerais, pois não se trata dos destinos particulares de um capital privado qualquer, cresce ou decresce seu valor. Ou seja, que o valor do capital adiantado para a produção aumenta ou diminui, independentemente de sua valorização por meio do trabalho, do mais trabalho. Por vinculação de capital, entendemos que determinadas proporções dadas do valor total do produto têm de ser reconvertidas em elementos do capital constante ou do capital variável, a fim de que a produção tenha continuidade em sua antiga escala. Por liberação de capital, entendemos que uma parte do valor total do produto, que até aqui tinha de ser reconvertido em capital constante ou capital variável, precisa tornar-se disponível e excedente, a fim de que a produção prossiga dentro dos limites da antiga escala. Essa liberação ou vinculação de capital é diferente da liberação ou vinculação de renda. Se o mais-valor anual para um capital C maiúsculo é, por exemplo, igual a X minúsculo, então o barateamento dos preços das mercadorias que entram no consumo dos capitalistas torna X menos A suficiente para criar a mesma quantidade de desfrutes, etc., que antes. Desse modo, é liberada uma parte da renda igual a, que pode servir, então, para aumentar o consumo ou para ser reconvertido em capital, abre parênteses, para sua acumulação, fecha parênteses. Por sua vez, se X mais A é requerido para dar continuidade ao mesmo modo de vida, então será preciso ou restringir este último ou gastar como renda uma parte dos ganhos igual a previamente acumulado.
O aumento do valor e a desvalorização podem afetar o capital constante, o capital variável ou ambos. No caso do capital constante, pode, por sua vez, referir-se à parte fixa, à circulante ou a ambas. No caso no capital constante, cabe considerar as matérias-primas e os materiais auxiliares, entre os quais também se inclui produtos semifabricados, que agrupamos aqui sob o nome de matérias-primas, a maquinaria e outro capital fixo. Anteriormente, consideramos a variação do preço ou do valor da matéria-prima com relação à sua influência sobre a taxa de lucro e estabelecemos a lei geral de que, mantendo-se iguais as demais circunstâncias, a taxa de lucro é inversamente proporcional à grandeza de valor da matéria-prima. Isso é absolutamente correto para o novo capital aplicado no negócio, ou seja, no qual acaba de realizar-se o investimento de capital, a transformação de dinheiro em capital produtivo. Porém, abstraindo desse novo capital investido, uma parte do capital já em funcionamento encontra-se na esfera da circulação, enquanto outra parte encontra-se na esfera da produção. Uma parte está disponível no mercado e deve ser transformada em dinheiro. Outra parte está sempre disponível como dinheiro, não importando sob qual forma, e deve ser reconvertido em condições de produção. Por fim, uma terceira parte se encontra no interior da esfera da produção, tanto sob a forma originária de meios de produção, matéria-prima, materiais auxiliares, produtos semifabricados comprados no mercado, maquinaria e outro capital fixo, quanto como produto ainda em elaboração. Como o aumento do valor ou a desvalorização atuam aqui, é algo que depende da proporção em que esses componentes se encontram um em relação ao outro. Para simplificar a questão, deixemos de lado, por enquanto, todo o capital fixo e consideremos apenas a parte do capital constante formada por matérias-primas, materiais auxiliares, produtos semifabricados e mercadorias, em estágio de elaboração e acabadas, que se encontram no mercado. Se o preço da matéria-prima aumenta, por exemplo, do algodão, aumenta também o preço das mercadorias de algodão, dos produtos semifabricados, como fio, e dos acabados, como tecidos, etc., que foram fabricadas com algodão mais barato. Do mesmo modo, aumenta o valor do algodão ainda não trabalhado, que se encontra em estoque, assim como do algodão em estágio de elaboração. Este último, por se converter retroativamente em expressão de mais trabalho, mais tempo de trabalho, agrega ao produto no qual ele entra como componente um valor maior do que o que ele mesmo possuía de início e maior que o valor que o capitalista pagou por ele. Portanto, se uma elevação no preço da matéria-prima for acompanhada pela presença no mercado de uma massa considerável de mercadorias acabadas, não importando o grau de acabamento, o valor destas aumentará e, com isso, haverá elevação no valor do capital existente. O mesmo vale para os estoques de matéria-prima, etc., que se encontram nas mãos dos produtores. Esse aumento de valor pode compensar, ou mais do que compensar, o capitalista individual ou toda uma esfera particular da produção, pela queda da taxa de lucro, provocada pelo aumento de preços da matéria-prima. Sem entrar nos detalhes dos efeitos da concorrência, podemos observar, a fim de que o quadro fique completo, que, 2 pontos. 1. Quando os estoques de matéria-prima que se encontram em depósito são consideráveis, eles impedem o aumento do preço originado no foco de produção da matéria-prima. 2. Quando os produtos semifabricados ou as mercadorias acabadas que se encontram no mercado têm um grande peso neste último,
eles impedem que o preço das mercadorias e dos produtos semifabricados aumente na proporção do preço de sua matéria-prima. O inverso ocorre no caso de queda do preço da matéria-prima, que, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, eleva a taxa de lucro. As mercadorias que se encontram no mercado, os artigos ainda em elaboração e os estoques de matéria-prima que se desvalorizam e, com isso, impedem o simultâneo aumento da taxa de lucro. Quanto menores forem os estoques na esfera da produção e no mercado, por exemplo, no final do ano comercial, época em que se volta a fornecer matéria-prima em grandes quantidades, no caso de produtos agrícolas, depois da colheita, mais nítido se revelará o efeito de uma alteração no preço da matéria-prima. Em toda a nossa investigação, partimos do pressuposto de que o aumento ou a diminuição dos preços são expressões de oscilações efetivas do valor. Como aqui se trata do efeito que essas oscilações de preços exercem sobre a taxa de lucro, então é evidente, de fato, no que essas oscilações se baseiam. O que expusemos vale igualmente se os preços sobem ou caem, não em consequência de oscilações de valor, mas das influências do sistema de crédito, da concorrência, etc. Como a taxa de lucro é igual à relação entre o excedente de valor do produto e o valor do capital total adiantado, uma elevação da taxa de lucro derivada de uma desvalorização do capital adiantado estaria ligada a uma perda de valor capital, do mesmo modo que uma diminuição da taxa de lucro derivada de um aumento do valor do capital adiantado estaria possivelmente ligada a um ganho. Eu vou pedir uma pausa aqui, um segundinho. Acho que o Caio também estava querendo fazer uma pausa. É isso, Caio? Não, eu acho que vale a pena ler, porque eu achei um pouco contraintuitivo. Eu até não sei se a Raquel está vendo aí da edição da Civilização Brasileira e se segue a mesma coisa aí, mas vou ler de novo aqui, então. Como a taxa de lucro é igual à relação entre o excedente de valor do produto e o valor do capital adiantado, então, acho que eu vou escrever aqui. Nós temos que a taxa de lucro... Essa é a fórmula que a gente estava trabalhando, né? Acho que até aí isso. Já até passamos já na primeira sessão por isso. Que a taxa de lucro, aqui o L' vai ser igual a massa de mais-valia dividido pelo somatório do capital constante circulante, né, consumido no período de uma rotação, incluindo a parcela do capital fixo e o capital variável consumido. Então, ele está dizendo que, com a taxa de lucro, como a taxa de lucro é igual à relação entre o excedente de valor do produto, ou seja, mais-valia, e o valor do capital total adiantado, C mais V, uma elevação da taxa de lucro derivada de uma desvalorização do capital adiantado estaria ligada a uma perda de valor capital. Isso que ele está dizendo, se eu estou entendendo corretamente, é que diminui C ou diminui V, né? Porque a matéria-prima ficou mais barata, ou os salários ficaram mais baratos, resumidamente. Se diminui isso, diminui no denominador, o efeito vai ser aumentar a taxa de lucro. E aí ele está dizendo que vai ter uma perda de valor capital. Eu estou entendendo que esse valor capital perdido é essa diferença que expressa a redução, tanto ou no capital constante ou no capital variável. É isso que eu estou entendendo que é isso que ele está chamando de perda de valor capital. E acho que, assim, até nesse momento em particular aqui, por mais que eu concorde contigo que seria bom decompor em capital constante e capital variável, mas eu acho que o Marcos está falando só do cesão embaixo ali mesmo. Está falando só do cesão, né?
Ele nem está entrando, acho que, nessa diferenciação de capital constante e variável nesse momento. Ele está tratando como sendo só um Czão, né? Que eu vou até botar aqui um Czão. Que essa perda de valor capital seria isso, né? Aí sim, diminuiu, por exemplo, o valor da matéria-prima, né? Capital constante e circulante, teve uma perda de valor capital, né? Capital adiantado. Sim. Acho que é isso. Eu ia botar uma seta aqui, mas não estou sabendo achar, mas enfim. Eu acho que é isso, então. Então, beleza. Aí, do mesmo modo que uma diminuição da taxa de lucro derivada de um aumento do valor do capital adiantado estaria possivelmente ligada a um ganho. Agora, essa palavra ganho aqui, que eu não sei se ela talvez pode gerar confusão. Porque não é bem um ganho, que ele está querendo dizer que absorve valor, né? É que, por extensão, que ele acabou de falar, né? Um ganho, ele só escreveu de novo, um ganho de valor capital. Né? Um ganho de valor capital, sim. Tá. Aumentou o valor do capital adiantado. Aumenta o denominador e isso diminui a taxa de lucro. Perfeito. Tá. Eu ia fazer essa ponderação só aqui, mas não sei se alguém quer aproveitar o momento e fazer outra questão. Ou... Eu acho que é um pouco contraintuitivo, mas, né, porque assim, então ele tem as mercadorias têm um valor capital que foi adiantado, né? O capitalista comprou, vamos dizer assim, o algodão e o trabalhador para fazer o tecido. Se diminui o preço da mercadoria, em tese o algodão ficou mais barato. Porém, se o preço do tecido continua o mesmo no mercado, aumenta o capitalista, vamos supor que ele tem um estoque que ele não trabalhou daquele algodão. Se ele tentasse vender isso no mercado, ele perderia em relação ao que ele pagou, porque o preço caiu. Porém, se o preço do produto que ele está falando aqui, exemplo, o tecido, se mantém o mesmo com a queda do produto do algodão, ele vai realizar mais valor. Porque o capital necessário para ele retomar o processo de produção diminuiu. Então, vamos dizer assim, o preço dos estoques que ele já possui, ele vai ter uma perda do valor capital. Porém, a sua taxa de lucro, né, em condições de mercado, vai melhorar, porque quando ele voltar para comprar mais algodão, vai ser mais barato, e se ele conseguir vender ao mesmo preço, ele vai aumentar a sua taxa de lucro. Né? Então, eu acho que essa aí é a contradição. E o que é preciso se observar, e talvez ele vá trabalhar um pouco mais para frente, é se essa queda do preço do algodão vai se refletir na mercadoria final, no tecido. Né? Que aí a questão da concorrência. Foi mais ou menos como eu entendi. Eu acho que sim, eu acho que foi bom até você falar, eu entendi a mesma coisa, né? Tô acompanhando por aí também. A dúvida que fica para mim é essa, se ele vai desdobrar para chegar, isso aumenta imediatamente na mercadoria ou não? Qual o momento, né? Acho que ele vai desdobrar um pouco mais ainda. E só uma última coisa, não quero atrapalhar a continuidade, mas só que tem uma diferença também de qual componente desse capital adiantado, né? Se é, digamos assim, se é matéria-prima, se é um componente do capital constante, a gente tem que ver, mas provavelmente acho que vai se refletir de alguma maneira no preço final do produto. Mas se é componente do capital variável, não necessariamente. Né? Isso aí é uma coisa que o Marco já falou quando estava tratando do preço de custo. Então, tem esse adicional aí também, né? Para ver. Aí eu acho que vai interessar qual é o componente do capital adiantado ali que está variando de valor, digamos assim, para ver se aparece ou não aparece no preço final, de certa maneira, no preço de venda. Nesse caso, ele deixa claro que é o capital capital constante circulante, ou seria, basicamente, é matérias-primas, né? Não é maquinaria e não é trabalho.
Ele fala ali alguns parágrafos para cima. Bom, então vou continuar aqui, né? No que diz respeito à outra parte do capital constante, a maquinaria, o capital fixo em geral, os aumentos de valor que ocorrem nesse caso, e que se referem principalmente a construções, terras, etc., não são explicáveis sem a teoria da renda da terra, e por isso não serão tratados aqui. Para a desvalorização, no entanto, são de importância geral. 2 pontos. 1. Os constantes aperfeiçoamentos, que, de maneira relativa, roubam o valor de uso e, com isso, o valor da maquinaria, das instalações fabris, etc., já existentes. Esse processo atua violentamente, em especial na primeira época da nova maquinaria introduzida, antes que esta tenha atingido determinado grau de maturidade, quando, portanto, ela se torna constantemente antiquada antes de ter tido tempo de reproduzir seu valor. Essa é uma das razões do prolongamento desmedido do tempo de trabalho, que costuma ocorrer nessas épocas, do trabalho com turnos alternados, diurnos e noturnos, para que o valor da maquinaria se reproduza num intervalo mais curto de tempo, sem que esta última sofra um desgaste muito elevado. Se, ao contrário, o tempo breve de ação da maquinaria, abre parênteses, seu breve prazo de vida diante de aperfeiçoamentos previsíveis, fecha parênteses, não for compensado desse modo, ela transferirá ao produto uma parcela demasiadamente grande de valor relativa ao desgaste moral, de modo que ela mesma não poderá competir com o trabalho manual. Uma nota aqui, vamos ver o que é essa nota. Aí é uma nota do próprio Marx, né? Ele complementa dizendo: exemplos, entre outros, em Babbage, né? Que ele está citando aqui. Aqui também se lança mão do recurso habitual, redução de salário. E assim, essa desvalorização constante atua de modo totalmente distinto do que sonha o Sr. Carey com sua mente harmônica. Bom, voltando então. Quando a maquinaria, as edificações, ou seja, o capital fixo em geral, alcançou certa maturidade e, por isso, permanece inalterado por um tempo maior, pelo menos em sua construção fundamental, uma desvalorização similar ocorre em consequência de aperfeiçoamentos nos métodos de reprodução desse capital fixo. O valor da maquinaria, etc., diminui, não porque ela é substituída ou desvalorizada em certo grau por uma maquinaria mais nova, mais produtiva, etc., mas porque ela passou a ser reproduzida por um preço menor. Essa é uma das razões pelas quais grandes estabelecimentos industriais só costumam florescer em segundas mãos, depois que o primeiro proprietário foi à falência e o segundo, que os comprou baratos, começa a produção desde o início com um desembolso menor de capital. Especialmente na agricultura, salta aos olhos que os mesmos motivos que fazem aumentar ou diminuir o preço do produto também aumentam ou diminuem o valor do capital, porquanto esse mesmo capital se compõe, em grande parte, daquele produto, grão, gado, etc. Ricardo, entre parênteses. Terminamos aqui um primeiro sub-item, né, do item que a gente estava lendo. Eu pergunto para os colegas aí se alguém quer comentar alguma coisa, levantar algum questionamento, ou o Leonardo Domingos, por favor, vai lá. Sim. Essa última parte eu achei curioso, ele falando que os grandes estabelecimentos só florescem em segundas mãos. Se vocês puderem explicar um pouco melhor qual é o raciocínio aqui. O segundo compra mais barato, mas ele está comprando um capital fixo já desgastado, é isso? Capital usado? Ele está comprando edifício usado, máquina usada.
Tem um termo-chave aí que ele usa, que é aperfeiçoamento nos métodos de reprodução do capital. Método de reprodução é o que eles chamam de engenharia industrial, quer dizer, que os japoneses fizeram muito bem, diminuindo muito o nível de estoque, etc. Quer dizer, com o mesmo tipo de capital, eles modificam o processo e não a maquinaria, né? Processo produtivo, né? Quer dizer, a sequência de atividades, a rapidez, a diminuição dos tempos mortos, a rapidez com que se troca moldes, etc. Eu entendo método de reprodução como isso, né? Eu não sei se vocês entendem essa palavra aperfeiçoamento nos métodos de produção. É o jeito pelo qual você utiliza um maquinário. E, bom, não sei se vocês entendem isso aí. Assim, né? Agora, isso entra em choque com o problema dessa segunda mão. A segunda mão parece que o primeiro industrial não soube tirar o proveito do seu capital devido a erros de processo de produção. E o segundo já veio com um novo processo. Eu fiquei com essa dúvida também. Método é o jeito. É o modo pelo qual você faz as coisas. Com o mesmo tipo de instrumental. Mas vai lá, Caio. Você levantou a mão? Eu basicamente concordo com o que o Fernando colocou. Eu acho que tem um ponto que é basicamente o pioneiro, né? E o Marx já lembro da gente ter abordado um pouco essa ideia. Ele diz: o pioneiro ele acaba sofrendo os custos da inovação, né? Então ele não desenvolveu os métodos de produção, esses aperfeiçoamentos. Então, vamos dizer assim, o capitalista que cria a máquina, ele cria uma máquina nova que efetivamente é mais rápida, né? E como ele também está num momento de baixa concorrência, ele vai cobrar muito por essa maquinaria. Só que o capitalista que está comprando e utilizando aquela máquina, ele não tem os devidos processos, o devido conhecimento para fazer o melhor uso daquilo, e ele acaba, vamos dizer assim, se enforcando, né? Porque ele não sabe fazer esse cálculo ainda dessa inovação de forma correta, e acaba quebrando, gastando muito mais. Quando ele quebra, chega um capitalista um pouco mais, vamos dizer assim, oportunista, já aprendeu e compra aquilo ali um pouco na bacia das almas, né? E com esse capital menor acaba aproveitando essa maquinaria já com esses métodos de produção mais disseminados, né? Acho que é um pouco essa ideia. Eu acho também, eu leio por aí, acho que os colegas foram precisos, né? E tem um pouco dessa coisa também vamos dizer assim, o grande capital fica de olho aí, né, e aproveitar essas oportunidades de quem tentou inovar, né, e evidentemente assumir os riscos maiores, né, e assim vai. Bom, acho que vamos continuar. Deixa eu ver aqui, não, barulho aqui que apareceu. Então, vamos continuar aqui fazendo a leitura, né? Avançando mais um pouquinho. Restaria mencionar o capital variável. Na medida em que o valor da força de trabalho aumenta, porque aumenta o valor dos meios de subsistência requeridos para sua reprodução, ou, inversamente, na medida em que diminui, porque diminui o valor de tais meios de subsistência, e o aumento de valor e a desvalorização do capital variável não expressam outra coisa senão esses dois casos, então a diminuição do mais-valor, mantendo-se constante a duração da jornada de trabalho, corresponde a essa alta, e o aumento do mais-valor corresponde a essa desvalorização.
A isso também podem estar associadas outras circunstâncias, a liberação e a vinculação do capital, que não foram examinadas antes e agora devem ser brevemente expostas. Se o salário diminui em consequência de uma queda do valor da força de trabalho, abre parênteses, que pode estar associado até mesmo ao aumento no preço real do trabalho, fecha parênteses, então é liberado uma parte do capital que até então fora desembolsada em salário. Ocorre uma liberação de capital variável. Espera aí, deixa eu queria pausar aqui só para entender com vocês, porque o salário diminui porque caiu o valor da força de trabalho. Se caiu o valor da força de trabalho, isso pode ser porque os itens da cesta de subsistência estão chegando mais baratos. Por exemplo, o fim da lei dos cereais na Inglaterra de 1844, 46, que barateou o preço dos cereais e isso liberou capital variável. Seria isso? Ou vocês entendem outra coisa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a questão, de novo, acho que a questão que vai ser interessante observar é o impacto que isso tem no preço, né? Eu acho que libera capital variável, permite absorção de mais-valia, mas não sei se isso tem impacto no preço, porque aí tem a diferença de capital constante e capital variável, né? Capital constante é só transferência de valor, capital variável é criação, sai de cena para entrar o trabalhador criando valor propriamente dito. Então, eu acho que a flutuação vai ter efeitos diferentes, imagino eu. Mas vamos continuando. Sim. Tá. Eu entendi um pouco diferente aí, acho que a questão-chave aí que ele está falando é o preço real do trabalho, né? Então, aumento no preço real do trabalho. Isso significa que o trabalhador está consumindo mais. Se basicamente, então assim, se aumenta o preço do real do trabalho, o trabalhador está consumindo mais, está se apropriando, por exemplo, de uma parte maior do produto social. Ele ficou mais caro para o capitalista. Se ele ficou mais caro para o capitalista tem menos valor do emprego daquele trabalho, ele vai empregar menos e os salários vão diminuir. Entendeu? Porque ele está falando aqui que essa queda do valor da força de trabalho pode estar associada até a um aumento no preço real do trabalho. Então, se eu entendo como aumento no preço real do trabalho, aumento do consumo dos trabalhadores. Concorda? Não, quanto a isso, estou de total acordo. Assim, o que eu estava falando de preço, talvez não fui muito preciso aqui, mas estava falando do preço final da mercadoria produzida ali por um determinado grupo de trabalhadores, mobilizado por um determinado capital. O preço final das mercadorias ali produzidas, não falando do preço do trabalho. Eu concordo com esse primeiro passo aí, estou de total acordo. Aumentou a cesta de subsistência, o preço da cesta de subsistência, aumenta o valor da força de trabalho. Isso vai fazer com que, supostamente, o capitalista se aproprie de uma massa de mais-valia menor, certo? É claro que ele não vai manter isso no tempo, ele vai fazer qualquer coisa, vai pegar maquinaria, vai desacelerar o ritmo de acumulação, vai fazer qualquer coisa para rebaixar esse salário, não vai manter isso. Mas se por um tempo se mantém elevado esse preço da força de trabalho, o que eu acho é que isso não tem uma repercussão direta no preço final das mercadorias que estão sendo produzidas por esse trabalho mais caro ainda. É isso que eu quero, na verdade, até ver se o Marco vai chegar nisso ou não, porque no capítulo lá do preço de custo, no capítulo 1 lá, o Marx fala isso. Ele fala, as variações, ele não entra em detalhes, eu imagino que é justamente esse capítulo que ele está destinando a isso. Mas as variações no valor do capital constante aparecem diretamente no preço final que esse capital vai operar, com que esse capital vai operar. As variações do capital variável, não. Elas só vão, digamos, indicar uma luta pela apropriação da mais-valia, digamos assim, né? Não vai aparecer no preço, necessariamente. Então, era isso que eu queria ver, como que isso aparece agora com esses conceitos de absorção e liberação de capital, né? Que o Marx faz com isso. Bom, então,
Vamos seguir aqui para ver, né, se o Marx chega mais à frente aí. O qual para o novo capital a ser investido, isso tem simplesmente o efeito de que ele funciona com uma taxa de mais-valor aumentada. Com menos dinheiro que antes, põe-se em movimento a mesma quantidade de trabalho, elevando-se, assim, a parte não paga do trabalho às expensas da parte paga. Mas, para o capital que já foi empregado até o presente, não só se eleva a taxa de mais-valor, como, além disso, libera-se uma parcela do capital que até o momento era desembolsada em salários. Até agora, essa parcela estava vinculada e constituía uma parte estável, que se desprendia da soma obtida com a venda do produto e tinha de ser desembolsado em salários, funcionar como capital variável, a fim de que o negócio continuasse em sua antiga escala. Agora essa parte se torna disponível e, por isso, pode ser utilizada como novo investimento de capital, seja para ampliação do mesmo negócio, seja para funcionar em outra esfera da produção. Suponhamos, por exemplo, que inicialmente tenham sido requeridas 500 unidades monetárias para pôr em movimento 500 trabalhadores por semana, e que agora sejam necessárias apenas 40 unidades monetárias para a mesma finalidade. Então, se a massa do valor produzido era, em ambos os casos, igual a 1.000 unidades monetárias, a massa do mais-valor semanal era, no primeiro caso, igual a 500 unidades monetárias, e a taxa do mais-valor igual a 500 dividido por 500 igual a 100%. Após a queda dos salários, a massa do mais-valor é de 1.000 menos 1.000 unidades monetárias menos 400 unidades monetárias igual a 600. E sua taxa de mais-valor é 600 dividido por 400 igual a 150%. Esse aumento da taxa de mais-valor é o único efeito para quem, tendo nas mãos um capital variável de 400 unidades monetárias e um capital constante correspondente, investe num novo negócio na mesma esfera da produção. Num negócio já em funcionamento, nesse caso, não só a massa do mais-valor terá aumentado, de 500 para 600, e a taxa de mais-valor passado de 100 para 150%, em consequência da desvalorização do capital variável, como terão sido liberadas 100 unidades monetárias de capital variável, com as quais se pode explorar trabalho novamente. Assim, a mesma quantidade de trabalho não só é explorada de modo mais vantajoso, como também, em virtude da liberação das 100 unidades monetárias, com o mesmo capital variável de 500 unidades monetárias, é possível explorar mais trabalhadores que antes, e com a taxa aumentada. Só antes de ver o caso inverso, bom, tem essa liberação aqui, a gente está vendo, então, o caso que o Marx está falando de liberação de capital variável. Só que essa liberação, embora ele esteja colocando aqui em termos de unidades monetárias, ela não necessariamente se expressa em unidades monetárias, né? Ou vocês acham que sim, que isso é uma consequência dele já ter realizado a mais-valia, no caso? Eu não entendi qual seria a alternativa. Eu pensei, como que não se expressaria em unidades monetárias? Pois é, porque eu fiquei pensando que essa liberação, quando ele fala aqui, eu acho que eu entendi errado. Eu fiquei pensando se poderia ser ainda aquele estágio M', D', um estágio M', né, que você tem a mais-valia cristalizada na mercadoria, mas não necessariamente ainda foi realizada e convertida na sua forma natural monetária, né? Eu estava pensando nisso, mas talvez eu esteja viajando, né, como se fala. Bom, então, vamos ver agora o caso inverso, né, o caso então, de absorção, né. Vejamos agora o caso inverso.
Suponhamos que a proporção originária da distribuição do produto com 500 trabalhadores empregados seja igual 400 de capital variável, V, mais 600 de mais-valia, M, igual a 1.000, isto é, que a taxa de mais-valor seja igual a 150%. Aqui, pois, o trabalhador recebe semanalmente 4/5 de unidades monetárias igual a 16 shillings. Se em decorrência do aumento de valor do capital variável, 500 trabalhadores custam agora semanalmente 500 unidades monetárias, o salário semanal de cada um deles será igual a 1 unidade monetária, e 400 unidades monetárias poderão pôr somente 400 trabalhadores em movimento. Portanto, ao pôr em movimento o mesmo número de trabalhadores que no presente, teremos 500V mais 500M igual a 1.000, e a taxa de mais-valor terá caído de 150% para 100%, isto é, em 1/3. Para um novo capital a ser investido, o único efeito seria a diminuição da taxa do mais-valor. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, a taxa de lucro teria caído correspondentemente, ainda que não na mesma proporção. Se, por exemplo, C, capital constante, igual a 2.000, temos, num caso, 2.000 de capital constante, C, mais 400 de capital variável, V, mais 600 de mais-valia, M, igual a 3.000, a taxa de mais-valia, M', igual a 150%, a taxa de lucro igual a 600 dividido por 2.400, igual a 25%. No segundo caso, 2.000 de capital constante C, mais 500 de capital variável V, mais 500 de mais-valia M, igual a 3.000, taxa de mais-valia igual a 100%, taxa de lucro igual a 20%. Para o capital em funcionamento, o efeito seria duplo. Com 400 unidades monetárias de capital variável, agora só se podem empregar 400 trabalhadores. E isso com uma taxa de mais-valor de 100%. Portanto, eles só fornecem um mais-valor total de 400 unidades monetárias. Além disso, como um capital constante no valor de 2.000 unidades monetárias requer 500 trabalhadores para colocá-lo em movimento, 400 trabalhadores põem em movimento apenas um capital constante no valor de 1.600 unidades monetárias. Consequentemente, para que a produção prossiga na escala vigente até aqui e para que não se paralise 1/5 da maquinaria, o capital variável tende a aumentar em 100 unidades monetárias, a fim de continuar a empregar, como antes, 500 trabalhadores. Isso só é possível vinculando-se o capital até esse momento disponível, de modo que uma parte da acumulação que devia servir para a expansão sirva agora somente como complemento ou que se agregue ao antigo capital uma parte destinada a ser gasta como renda. Com o desembolso de capital variável aumentando em 100 unidades monetárias, produz-se, portanto, menos mais-valor. Para pôr em movimento o mesmo número de trabalhadores, é necessário mais capital, ao mesmo tempo que diminui o mais-valor que cada trabalhador individual fornece. As vantagens que decorrem da liberação de capital variável e as desvantagens oriundas de sua vinculação existem apenas, em ambos os casos, para o capital já investido, e que, por isso, se reproduzem relações dadas. Para o novo capital a ser investido, a vantagem, por um lado, e a desvantagem, por outro, limitam-se ao aumento e à diminuição, respectivamente, da taxa de mais-valor e à troca correspondente, embora de modo nenhum proporcional, da taxa de lucro. Bom, terminamos aí mais uma pequeno subitem, né? Está falando do caso da liberação do capital variável, né? E aqui que me chamou a atenção, né, que essa discussão aqui importa, então, para uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa já existente em funcionamento, né? Não,
o que ele está chamando aqui de capital já investido, né? Então, digamos que esse é um raciocínio, né, contábil na empresa, que ela, no que diz respeito à variação de preços das suas insumos e tudo mais, né? E também no caso da remuneração pessoal, né? Bom, deixa eu ver aqui se a gente continua, se alguém quiser fazer algum... Bom, temos mais um tanto aqui para ler, né? E aí, na verdade, ainda continua, né? Ainda tem... conseguiríamos terminar, acho que esse capítulo nessa leitura de hoje. Eu consulto aí se alguém quer fazer um comentário a mais, ou se ficamos por aqui mesmo, poderíamos ficar por aqui, paramos aqui nesse subitem, 3 pontinhos. Parece um bom lugar para parar e começar na semana que vem, né? Eu só, não sei nem, acho que não tenho condições ainda de elaborar direito isso aqui, mas esse último parágrafo aí, ele deveria, não sei, eu acho que tem alguma coisa para pensar aqui, assim, porque se eu entendi bem, se eu não estou confundindo aqui o que o Marx está querendo dizer, é que as variações do capital constante, eles importam tanto para o capital que está, aqui na civilização brasileira, eles chamam de capital comprometido, né, que está em atuação e tal, quanto para o novo investimento. Nessas variações de valor do capital constante importam para os dois momentos, o capital comprometido, em razão, por exemplo, dos estoques e tal, tanto quanto para o novo investimento. As variações do capital variável, pelo que ele explica aqui, né, nesse último parágrafo, elas vão gerar absorção ou liberação de capital para o capital comprometido, né, para o capital em atuação, mas para um novo investimento, elas simplesmente significam uma variação da taxa de mais-valia e da taxa de lucro. Mais ou menos isso, vocês entenderam também, assim, nesse sentido? Bom, eu particularmente entendi nessa linha, né? E aí eu fiquei pensando, por que essa diferença, né? Essa diferença é porque me parece, né, que dado que a criação de valor novo só o trabalho vivo que faz, né? Então, essa variação no preço da fonte que cria o valor, ela vai ter um efeito diferente no que diz respeito à taxa de lucro ou a taxa de mais-valia, né? Eu acho que é por aí que o Marx está pensando, né? No caso, a taxa de mais-valia do capital constante, ou da parcela do capital constante que roda efetivamente, que constitui o capital constante circulante, incluindo, né, sua depreciação do capital fixo, o que seria uma taxa de mais-valia? Não faz nem sentido essa reflexão, né? Que é constante a transferência de valor que esse produto faz, esse insumo, né, essa parcela do capital faz, ela é constante, ela não é variável, né? Então é por isso que não vai ter nem efeito numa taxa de mais-valia. O efeito na taxa de lucro é de outra ordem, né? Agora, no caso da variação do capital variável, ela tem um efeito de outra ordem também, porque ela justamente tem essa variável aí, taxa de mais-valia, né? É isso que afeta efetivamente. E aí, não sei, encerro aqui meu comentário e passo a palavra, mas talvez isso entre no campo, assim, das estratégias empresariais, né? Esse tipo de reflexão, né? O quanto que, sei lá, investir um capital num lugar onde o preço do trabalho está tendendo a aumentar ou está tendendo a cair, né? Talvez esse faça sentido numa reflexão, me parece, nesse campo de estratégia empresarial, né? Mas, enfim, é isso. Eu estou de acordo, só ia acrescentar um ponto a mais, assim, porque eu acho importante essa diferenciação que o Marx está elaborando aqui, porque para a teoria neoclássica, para a teoria keynesiana, variação de capital variável, variação de salários
idêntica, não tem diferença nenhuma de uma variação de valor no capital constante, por assim dizer, de variação de matéria-prima, etc. E eu acho que essas pontuações que o Marx está fazendo aqui, de que a variação do capital variável para o investimento futuro significa variação de taxa de mais-valia, é uma coisa que ele está realmente se demarcando uma diferença assim, entre o que uma teoria keynesiana ou neoclássica falaria. Para eles, simplesmente, o salário mais elevado ou mais rebaixado seria como se fosse uma matéria-prima mais elevada, mais rebaixada, né? Embora a gente tenha visto que a variação do valor da matéria-prima também tem impacto na taxa de lucro, não tem impacto na taxa de mais-valia, eu acho. Bom, tem que pensar sobre isso também. Mas, enfim, pensão. Não, Raquel, acho que você está indo no rumo correto. É que assim, só o Marx, eu não acho que ele não está debatendo com os keynesianos, né? O clássico que eles vieram depois, mas ele está com os, os burgueses, né? Os economistas burgueses. E acho que precisa elaborar um pouco mais a variação do preço do capital constante, né? Ela não me parece ser uma coisa cujas consequências são tão claras, porque elas vão depender muito da concorrência, né? Ele dá umas dicas disso, vai depender um pouco da concorrência, de como que é a dinâmica de mercado, então às vezes uma queda do preço vai liberar capital, ou até um aumento do preço, você pode aumentar a taxa de lucro. Exemplo, pensei uma coisa aqui, pensa no caso da Petrobras, essas empresas petrolíferas, que tem o estoque delas do petróleo, né? Então uma variação do preço do petróleo aumenta os estoques e o preço, vamos dizer assim, do capital constante e beneficia a empresa, né? Então, eu acho que essa relação do capital constante dessas variações de valor, elas são um pouco mais complexas e não tão determinadas. Porém, onde eu acho que você vai no certo, a questão da variação do preço do salário é a questão central, porque isso muda toda a dinâmica dos negócios hoje existentes. Ele mostra aqui nessa passagem como o aumento do salário demanda não só que, vamos dizer assim, o capitalista ele abra mão de uma certa parte da renda, do lucro, mas que ele invista mais na empresa, né, para manter as coisas. Então, é uma pressão bastante forte sobre o capitalista, né? E o que vai determinar para onde que será esse ajuste, seja na queda do salário mínimo, do salário como a gente, naquele exemplo que eu comentei mais cedo, enfim, esse ajuste vai se dar pela luta de classe, né? Então acho que é uma outra passagem que ele está insistindo nessa dinâmica. Então, bom, enfim, eu acho que é realmente muito claro a importância disso pro sistema, né, capitalista, a dinâmica dos salários. Tem um ponto aí que eu acho que é uma hipótese. Marx nunca, quando ele vai se referir a um mercado monopolista, ele faz essa ressalva. Mas o pressuposto geral dele é um capitalismo concorrencial, né? Então, no caso, bom, isso como hipótese. Ou seja, o preço é determinado pelo mercado. O outro ponto é que quando há um aumento da força do valor da força de trabalho, o capitalista ele tem duas saídas: ou ele diminui o volume de produção, gerando capacidade ociosa, ou ele põe o dinheiro dele. Quer dizer, ele tem que pôr dinheiro na produção. Eu acho que esse é o resumo que eu faço, né? Aumentou o salário, ele diminui o número de postos de trabalho, então, mas em compensação gera capacidade ociosa, né? Pensando eu não sei se isso
pode ser regional, pode ser geral, né? Então ele tem que pôr dinheiro, um dinheiro que ele vai tirar de algum lugar. Tem que pôr dinheiro na produção. Era isso meu comentário. Mas tem um outro ponto também que eu acho, que o capital, a capacidade ociosa também gera custo, sabe? Não é assim, não é de graça, né? Se o capital inicial dele, se o capital constante dele era 2.000 e passou para 1.600, esses 400 custam alguma coisa, não, eles se depreciam da mesma forma, mesmo que está sem uso. Nessa linha assim, esse capital liberado também custa, então, digamos que é de se imaginar que o empresário vá buscar uma solução rápida para isso, né? Não sei se faz sentido pensar, mas eu acho que o Marx dá uma pista ali dizendo que essa solução pode ser até o aumento da capacidade de produção, né? Poderia, eu me lembro alguma passagem ali, ele mencionando algo do tipo. Mas ele faz também questão, a gente leu, isso é uma coisa que eu fico até sem saber como encaixar ali, eu preciso pensar, refletir um pouco mais, de repente vocês têm alguma ideia. Ele faz questão de dizer que não é renda, ele separa, né? Não necessariamente é renda, mas também poderia ser renda, né? Essa liberação poderia rapidamente se converter em formas de, sei lá, via mercado financeiro, sei lá o quê, alguma coisa, ou não, ou isso é um caminho de reflexão que eu estou meio torto. Vai lá, Caio. Aí sobre... Bom, a renda vai ser derivada da taxa de lucro, né? E daí, acho que essa liberação e vinculação dos capitais são mais pontuais. Mas eu não desenvolvi muito essa ideia. Mas sobre o ponto do Fernando, que acho que ele resumiu o que eu quis dizer muito melhor do que eu. Né? Então, o capitalista ele tem essa opção. Aumentou a força de salário, você tem a opção. Ou de você corta posto de trabalho, ou você aumenta a produção com mais capital. E aí que eu acho que entra o capital constante. Porque aí é onde... Por quê? Ele tem, de um lado, aumentar os postos de trabalho, manter os mesmos postos de trabalho com salário aumentado, ele já sabe o quanto que isso vai lhe custar. Quanto que vai lhe custar, do ponto de vista do capital constante, deixar essa fábrica ociosa? Vai depender de quanto que ele tem de capital fixo nas maquinarias, equipamentos, e quanto que custa isso, e quanto que ele consegue reduzir, por exemplo, na compra de matérias-primas, né? Então, ele vai oscilar entre esses duas possibilidades, e aí que eu acho que o ponto do capital constante vai ser a variável que a gente vai precisar olhar para ver quais dessas soluções faz sentido dentro do sistema capitalista. Ele vai gastar mais, vai ter que colocar mais dinheiro contratando capitalistas do que ele vai perder se ele diminuir o volume de produção. Se for isso, ele vai preferir diminuir o volume de produção. Agora, se manter a fábrica parada custa mais do que o valor do aumento de salário, ele vai aumentar o salário, porque ainda assim ele vai estar ganhando mais, né? E aí é sempre essa disputa que vai estar acontecendo. Ô, Warley, por favor. Não, é que eu fiquei com uma dúvida aqui, na leitura do capítulo. Essas flutuações de preço nas matérias-primas, elas implicam numa diminuição do desgaste do capital fixo? Aquela parte ali, se a gente pegar aqui, quando a gente pegar, o desgaste foi tanto. É isso? Só para me entender aqui, se for isso, então, essas variações, elas estão condicionando ao aumento da taxa de lucro, né? Dado que a taxa de mais-valor aí permanece constante, não é isso?
Uma dúvida que me veio aqui com a leitura, principalmente a partir daquela primeira intervenção do Fernando, sobre lá os custos de reprodução do capital fixo. Então, essas variações, no caso, o barateamento aí das matérias-primas, de alguma forma, diminui o desgaste dessas máquinas e isso permite aí um aumento da taxa de lucro, é isso? Só que eu fiquei com essa dúvida aqui. Olha, eu acho que isso, por exemplo, pegar a casa da máquina, né? O que poderia mudar digamos, ela se tornar mais barata ou não, ou melhor dizendo, ela desgastar menos ou não? Eu não sei se isso teria tanto a ver, por exemplo, com o preço do ferro, da qual a máquina é feita, que poderia ter esse impacto. Mas talvez no sentido de que o aprimoramento técnico, mesmo dentro de um determinado padrão tecnológico, né, ele vai aperfeiçoando e digamos que isso vai, com o tempo, né, a máquina vai ter um desgaste menor. Eu acho que é por aí a questão do desgaste. Não sei se tem a ver com a variação, por exemplo, no preço do ferro, que é um insumo para fazer máquina. Eu acho que, na verdade, afeta a parcela de valor da máquina que vai ser depreciada, mas não porque ela vai desgastar menos, mas porque, sei lá, o ferro que faz ela variou de preço no mercado internacional, ou combustível, alguma coisa assim. Bom, eu pensei por aí, não sei se ilumina alguma coisa, mas ou também, porque se eu preciso, acho que ler de novo isso aqui, são algumas reflexões que vão envolvendo vários nexos, né, e aí acaba ficando confuso. Não, mas ajudou, deu para entender aqui, eu acho que é isso mesmo, acho que é uma variação do valor, né, que se expressa através dessa flutuação dos preços, né, e aí, vamos dizer assim, o valor da própria máquina a partir vamos dizer, aumenta o valor da matéria-prima no produto, certo? Final, porque já que as matérias-primas estão mais baratas, no caso elas vão ser consumidas, né, e diminui o valor da própria maquinaria. Por isso que eu acho que aquele exemplo é bom lá do capitalista que que compra lá a empresa, né? Então, assim, eu acho que deu para entender aqui mais ou menos isso, né? É uma variação do próprio valor da coisa toda, me parece aqui. Mas realmente é um capítulo que merece uma leitura mais sistemática. Desculpa, eu sei que já está um pouco no horário, mas é que eu discordo um pouco aqui, porque eu acho que são duas coisas separadas. Eu acho que o preço da maquinaria, né? Porque tem lá o capital constante e capital variável. Capital variável trabalho e capital constante. Daí a gente tem o fixo e o circulante. Eu acho que o fixo, que é maquinaria, ele falou muito da mudança nos métodos de produção e na introdução de novas maquinarias, pelo menos nesse capítulo. E no capital circulante, aí sim tem a questão do preço, e aí que atuaria na diferença do valor do capital constante como um todo, por essa mudança no preço das matérias-primas. Mas eu não fiz essa conexão entre o preço das matérias-primas com o valor do capital constante fixo, o preço da maquinaria. Só como eu entendi, assim, acho que é importante ressaltar. Não, mas só, antes de passar para o Fernando, eu até coloco uma questão que depois ele pensa em cima também, mas é que eu pensei assim, talvez foi um raciocínio meio equivocado da minha parte mesmo, no sentido de que eu pensei que essa variação do insumo na qual a máquina é constituída, ela afetaria a transferência, a parcela de valor que transfere, mas eu acho que eu confundi as coisas, talvez esse é o ponto. Vai lá, Fernando. Não, tem um termo que ele usa que eu acho que quando ele vai trabalhar esse problema da variação das matérias-primas, do preço das matérias-primas, ele se refere ao capital em funcionamento. Né, em funcionamento. Porque depois de um ciclo, suponha que existe um ciclo, todo o mercado se adapta. Né? Então, ele vai falar dos estoques, ele vai falar... Então, só me reportando ao que o colega, eu não sei quem falou, mas
das fábricas de capital intensivo e das fábricas de mão de obra intensiva, né? Bom, suponha que ele falou, olha, se você tiver muito estoque e o preço de matéria-prima subiu, você vai levar uma vantagem, né? E se você tiver pouco estoque, você vai levar uma desvantagem. Então, ele vai falar do estoque de produtos intermediários, do estoque em circulação, e ele vai falar do dinheiro também, mas especialmente dos estoques. Quer dizer, quando aumenta o preço, aí entra os especuladores, né? Aí entra que ele não toca nesse assunto, né? Quando há uma variação de preços de matéria-prima, os especuladores levam muita vantagem. Mas eu acho que aí tem uma chave para você entender, que é o capital em funcionamento. Quer dizer, não é geral, o que acontece quando eu já adiantei o capital e nesse ínterim houve uma variação. Eu boto fé. Acho que sim, acho que é um ponto importante mesmo de atentar, né? Essa coisa do capital em funcionamento. Às vezes o próprio Marx aparece de um jeito, a gente vai misturando, né? Mas é importante essa distinção. Bom, Depois, existem dois tipos de depreciação. Aqui, só para falar sobre leis. Existe uma depreciação, se você não usou o material, dependendo do tipo de material, é 5 anos, tal, então você divide 5 vezes 12 dá 60, 60 avos cada mês, você tem direito ao desconto, entra como despesa, você não paga imposto de renda. E tem uma outra que é uma depreciação acelerada. A depreciação acelerada é quando você prova que você tá usando 3 turnos, então você tá com um uso muito intenso do seu maquinário, então você pode ter um tempo de depreciação reduzido. Então, esse negócio, a matéria-prima não tem nada a ver com a depreciação do capital das máquinas, né? O que importa é o volume de produção, né? E não o preço da matéria-prima. massa. Bom, eu consulto aí os demais colegas se tem mais alguém que quer fazer mais algum comentário, colocar algum ponto aí nessa nossa conversa até o momento. Bom, então acho que ficamos por aqui, né? A Raquel vai pausar ali o